Você a abrir a sua Bíblia no texto áureo da ceia do Senhor, que se encontra na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Primeira epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 11. Em especial o texto que começa no versículo 23. Senhor nosso Deus, nós te pedimos que o Senhor possa aqui manifestar o teu poder, falar a cada um de nós e liberar bênção neste lugar, onde estaremos anunciando a morte do Senhor até que Ele venha, por meio da participação da ceia do Senhor. Mais uma vez te pedimos o que temos pedido, que toda honra, que toda glória e que todo louvor sejam dados hoje e eternamente, unicamente ao Senhor, e que o Espírito de revelação, que é o Espírito de Cristo, revele a todos nós a verdade que nos liberta, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém, Pai. Versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice do Senhor, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes e não poucos que dormem. Porque se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Assim, pois, irmãos, quando vos reunis para comer, esperai uns pelos outros. Se alguém tem fome, coma em casa, a fim de não vos reunirdes para juízo. Quanto às demais coisas, eu as ordenarei quando for ter convosco. Que Deus abençoe a sua palavra em nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. É muito importante que venhamos a ciclicamente voltar às bases do entendimento bíblico correto sobre atos como a ceia do Senhor. O apóstolo Paulo, através deste texto inspirado pelo Espírito Santo, nos lega o que é a ceia e como participarmos dela. O texto inicia-se dizendo: nisto que vos prescrevo, não vos louvo, porque vos reunis, ou melhor dizendo, vos ajuntais para pior. Por quê? Porque há aquele que passa necessidade no vosso meio, há aquele que se embriague, há aquele que passe fome. Agindo desta maneira,
agindo errado uns para com os outros, não é a ceia do Senhor que vocês participam. É outra coisa. É um juízo, porque vocês estão tomando indignamente a ceia do Senhor. E quando diz discernir o corpo, acima de tudo, está falando do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, e que nós devemos discernir o corpo. Veja que um dos pontos relevantes do texto é que diz, na noite em que foi traído. Na noite em que Cristo foi traído, ele tomou o pão, ele tomou o cálice e participou com os seus discípulos da ceia do Senhor. A Bíblia nos diz que Jesus, e portanto nós, em Jesus, participamos da ordem de Melquisedeque, do sacerdócio real, dos reis sacerdotes. Melquisedeque, quando Abraão lhe entregou o dízimo, ele foi e celebrou com Abraão e o abençoou, e trazia Melquisedeque pão e vinho. Assim Jesus, na ordem de Melquisedeque, a ceia do Senhor se manifesta no nosso meio, pão e vinho, e temos aliança com Ele, e celebramos a aliança com o Senhor, de modo que o cálice que bebemos é o cálice da bênção, o cálice que abençoamos, e o pão que participamos representa o corpo de Cristo. O cálice representa o cálice feito na nova aliança, selada no sangue de Jesus Cristo. O pão é pão. Ele simboliza o corpo. O cálice segue sendo cálice, o fruto da vide. Ele simboliza o sangue. Ele não é carne, não é sangue. E o Senhor não nos tem pedido para comer a sua carne ou beber o seu sangue, mas sim em memória dele. Essa expressão, em memória, é trazer vivo, é trazer como se fosse agora, reviver um momento. Mas em tudo isso que fazemos, anunciamos, proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha. Existe uma proclamação, existe um anúncio, é um grito, como um grito de guerra, como um grito de vitória. A palavra anúncio deu origem à palavra pregar. Quando nós pregamos, nós estamos anunciando. E quando pregamos especialmente as boas novas de salvação para todo aquele que tiver fé, fé esta que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, possa, pela graça de Deus, mediante esta fé, ser salvo. E a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nós participamos do que chamamos a mesa do Senhor. Essa é a mesa do Senhor, colocada diante de nós. Mas um dos maiores desafios desta mesa está no que se diz aqui no texto: esperai uns pelos outros. Esperar por outra pessoa nem sempre é uma tarefa fácil. Quando eu sei esperar para juntos, no mesmo espírito, numa mesma concordância, porque o problema ali estava na divisão. Estava que eles se ajuntavam e não se reuniam. Ajuntar-se simplesmente não é reunir-se. Quando nós nos reunimos, a ênfase está em
voltarmos a uma união. E o ajuntamento nem sempre implica numa união. Você pode ajuntar-se com alguém e você pode unir-se a alguém. Quando alguém se casa, ela não se ajunta. Existem hoje uma tendência na nossa sociedade de não mais se casar e sim se ajuntar. Quando alguém se casa, mais do que se ajunta, se reúne, é uma união, é uma unidade de duas pessoas, de um homem e de uma mulher. Biblicamente estamos falando sobre o casamento de um homem e de uma mulher. Quando os dois se tornam o quê? Uma só carne. Isso não é um ajuntamento, isto é uma união. Eles se unem. E nós não devemos ser pessoas simplesmente ajuntadas, nós precisamos ser pessoas unidas. E para sermos pessoas unidas, temos que ser pessoas reunidas, que têm a prática constante de unir-se, de não dividir-se, de não repudiar, de não afastar-se, de não se divorciar uns dos outros. Sim, dentro de um ministério, podemos estar vivendo um espírito de repúdio, um espírito de afastamento, um espírito de desunião, um espírito de divórcio, nos divorciando da comunhão com os nossos irmãos. Isso Paulo enfrenta. Isso Paulo diz: quando vós vos ajuntais não para melhor, e sim para pior. Nós precisamos nos reunir, nós precisamos nos unir em Cristo Jesus. Cristo é o elo que nos une, o elo da perfeição, o elo do amor. No caminho que Paulo irá dizer ao final do capítulo de número 12, eu passo a mostrar-vos um caminho sobremodo excelente, e nos fala sobre o amor. Esse deve ser um batismo que nós precisamos procurar viver, e especialmente no nosso ministério, na nossa casa, nós precisamos de um batismo de amor. Nós precisamos estar cheios do amor. Deus é amor. E aquele que não ama não procede de Deus. E aquele que é do Senhor tem que amar. Por quê? Porque Deus é amor. E manifestar o seu amor. Quando vemos a tragédia que está acontecendo no leste europeu, onde russos e ucranianos, que são povos irmãos, são povos irmãos, com línguas irmãs, que se entendem, que se compreendem, vivenciando uma divisão brutal, porque a guerra é uma divisão brutal, é o domínio de um sobre o outro. Nunca confunda autoridade com autoritarismo. Nós fomos chamados como igreja a exercermos autoridade, e toda autoridade procede de Deus, mas autoritarismo não procede de Deus. Então nunca confunda o que é autoridade com autoritarismo. Aonde há autoridade, há o reconhecimento da mesma, há a sujeição a essa autoridade, entre outros motivos, a admiração ao governo. E nós precisamos vivenciar, viver a verdadeira autoridade, aquela que vem do Senhor e vem do seu Espírito, porque recebereis poder, também pode ser traduzido, recebereis autoridade para ser meus discípulos. Cristo disse:
toda a autoridade me foi dada. E por isso eu vos digo que, indo, anunciais o evangelho a toda criatura. A mesma palavra, anúncio, proclamai, pregai a toda criatura. Quem crer será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Nós devemos pregar o evangelho do Senhor em todo o mundo para juízo, e então virá o fim. E então chegará o fim. Mas o fim está relacionado a algo que nós devemos fazer, pregar o evangelho. E nós pregamos o evangelho tanto com a boca como com a vida, e acima de tudo, em primeiro lugar, com a vida e depois com a boca. Porque a Bíblia diz que Jesus, ao pregar, não pregava como os escribas e os fariseus, porque pregava como quem tinha autoridade, pois Jesus vivia todas as palavras que ele mesmo pregava. E nós, se queremos pregar com autoridade, temos que viver plenamente a palavra que pregamos. Por isso, devemos anunciar. O pão representa o corpo. E nós devemos ter uma unidade, como um pão tem uma unidade em si. Toda o grão, toda a farinha, que é o grão moído, é unido pelo azeite. Então, nós, unidos pelo mesmo azeite, pela mesma unção, somos um só elemento. Não muitos, mas um. Pai, disse Jesus, que eles sejam um. Assim como eu e o Pai somos um, que eles sejam um. É o que nós devemos ambicionar ter, é a unidade em Cristo. E a unidade não é apenas a unidade local, é uma unidade universal. Nós estamos unidos à igreja de outras línguas, de outros hábitos, de outras culturas, de outras raças. Nós estamos unidos à igreja russa, à igreja ucraniana, à igreja italiana, à igreja africana, à igreja australiana, à igreja em toda parte da terra. Quando a igreja da pastora Rosalind, o ministério Sabaoth, que significa o quê? Deus dos exércitos, o Senhor dos exércitos, Jeová Sabaoth, a palavra que Ana, a que foi mãe de Samuel, disse, ó Senhor dos exércitos, que o invocou, como a Bíblia diz, invoca-me e eu te responderei, diz o profeta Jeremias, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. E ela invocou para a sua guerra pessoal o Senhor dos exércitos, e teve a sua vitória. Invoque Deus para a sua guerra pessoal. A Bíblia nos diz, e tão linda é essa palavra, Ele põe termo, ou Ele põe fim à guerra. Que bom seria que amanhã despertássemos e houvesse uma palavra dizendo, a guerra acabou, a guerra terminou, eles finalmente se entenderam. Eu cito isso porque nós estamos vivenciando isto, estamos vivenciando o que é a tragédia de uma guerra. Quantos órfãos? Órfãos são figuras, especialmente de tempos de guerra. Depois da Segunda Guerra Mundial e da Primeira e Segunda Guerra Mundiais, houve uma necessidade enorme de orfanatos, de abrigar, de cuidar dos órfãos. Por quê? Porque seus pais, seus cuidadores, seus protetores
seus educadores foram mortos. E como se fez necessário, de todos os lados, se fez necessário que cuidasse dos órfãos. E não é diferente o que está acontecendo no leste europeu. Já há órfãos, e não são poucos, porque já há órfãos, tanto do lado ucraniano, quanto do lado russo. E, meus irmãos, nós não podemos ser insensíveis. Há muita gente dizendo, isso é algo que está acontecendo lá. Isso não está acontecendo lá, está acontecendo aqui. Nós vivemos num mundo, goste você ou não goste, seja você a favor ou contra, nós vivemos num mundo globalizado. De modo que o que acontece distante reflete em nós. E nós devemos ser sensíveis. Como você ora por essa gente? Ora para cumprir uma oração. Se você ora apenas para cumprir uma oração, deixe-me dizer, isto não é fé, muito menos é amor. Isso é apenas tradição e religiosidade. Não podemos ser insensíveis. Temos que ter sensibilidade. Como não podemos ser insensíveis uns aos outros, temos que ter sensibilidade. No meu corpo, sendo eu um corpo, o que acontece? Um pequeno grão que fira o meu pé, um grão de areia, que incomode no meu caminhar, incomoda não o meu pé, não é apenas o meu pé que fica incomodado, todo o meu corpo é incomodado. Todo o meu ser é incomodado. De modo que nós temos que ter essa sensibilidade corpórea. Corpórea. Estarmos unidos, estarmos sensíveis. Nos reunirmos assim, clamarmos assim, pedirmos assim, nos esforçarmos assim. Assim também como as bênçãos que uma parte do corpo recebe, todo o corpo é abençoado. E quando Deus exalta, a Bíblia nos diz, quando Deus exalta um, todo o corpo se alegra na bênção, no exaltar daquele um, porque somos um só em Cristo Jesus. Somos um só. Não somos competidores uns com os outros. Em Cristo somos cooperadores uns dos outros. De modo que igrejas que estão vivendo problemas, estão vivendo dificuldades no leste europeu, nós estamos unidos, reunidos a eles. O mínimo que podemos fazer é orar com fervor. É orar com fervor. E há muito que nós podemos fazer dentro dos nossos limites. Nós estamos já há um bom tempo marcados para estarmos, como estaremos, de 15 a 25, estaremos um único domingo fora da nossa igreja, estaremos na Alemanha. Se nos permitirem viajar, ainda há isso, porque por enquanto as viagens estão permitidas, nós não sabemos como se irá desenrolar toda esta situação, que é uma situação grave, que afeta a Europa. Não estou aqui para falar do movimento geopolítico europeu, nem do leste europeu, nem do mundo asiático. Primeiro, que não somos especialistas nesse assunto. Segundo,
que o que nós estamos procurando é fazer a vontade de Deus. Mas eu louvo ao Senhor que poderemos estar em solo europeu e, de alguma maneira, nós como igreja, na pessoa, da minha pessoa e da pessoa da pastora Luiziana, que lá estaremos, levar uma bênção para o continente europeu, ocidental e oriental. Dizer: Senhor nosso Deus, estamos aqui para proclamar para a Europa uma bênção extraordinária. Porque há movimentos espirituais, no mundo espiritual, há movimentos onde há uma guerra, há demônios agindo. E nós devemos enfrentar esses principados e potestades poderosíssimos, mas com o poder onipotente do nome que está acima de todos os nomes, o Senhor Jesus Cristo. Devemos, porque diante dele, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, e os reinos desse mundo são de Deus e do seu ungido. São de Deus e de seu Filho. São do Senhor. Os reinos desse mundo não pertencem à besta. Os reinos desse mundo não pertencem ao diabo. Os reinos desse mundo pertencem ao Senhor Jesus Cristo, que o comprou a todos nós pelo seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. O mundo jaz no maligno, mas a verdadeira luz veio ao mundo. As trevas lutaram contra a verdadeira luz, mas não puderam prevalecer contra ela. Não poderão prevalecer contra o Senhor. Nós devemos orar, nós devemos clamar e fazer atos proféticos. Eu sinto a presença do Senhor em nosso meio. Eu sinto que o Senhor está agindo. Algumas pessoas têm pensado sobre todos esses acontecimentos. Estamos ainda e vivemos uma pandemia, agora uma guerra. E devemos saber que no seguinte, na situação de conturbação, há um Senhor que nos guarda. Estamos na terra de Gósen. No Egito havia todas aquelas pragas, mas as pragas não ultrapassavam os limites da terra de Gósen, que era no Egito. Estamos no mundo, mas não somos do mundo, somos do Senhor, e temos que proclamar ainda mais que Deus nos abençoará. Essa semana nós teremos o nosso primeiro congresso de mulheres, o primeiro de muitos, no nome de Jesus Cristo. A missionária Edmeia Williams e a pastora Luiziana estarão ministrando nesses dias aqui na igreja. Será uma bênção tremenda. Aqueles que não se inscreveram, aquelas que não se inscreveram, inscrevam-se, porque nós não podemos ultrapassar o limite de pessoas devido às regras sanitárias e o bom senso. E o bom senso. Nós temos, Deus te deu um bom senso, uma capacidade de raciocinar. Deus te deu bom senso com um propósito, que você o use. Amém? Que você o use. Então temos que ter bom senso, devemos agir com bom senso. Mas nós queremos que será uma grande bênção aqui do Senhor para a vida de toda a nossa igreja e para a vida de outras igrejas, de pessoas que estarão participando deste trabalho para a glória de Jesus Cristo. E no sábado, dia 12, estaremos aqui na igreja às 16 horas com nossa primeira reunião de homens. Estamos proclamando os 300 valentes do Senhor. Mas nós não somos 300 ainda. Que Deus nos dê 300 homens nesse ministério. Homens de guerra.
homens envolvidos, homens de conquista, homens que farão a diferença. Se nós tivermos 300 homens aqui envolvidos como espada pelo Senhor e por Gideão, nós venceremos todo o exército midianita. Incontáveis. Não precisamos de muitos. Precisamos de gente unida num só propósito. Gente que reconhece o poder sobrenatural do Espírito Santo. E Deus estará operando maravilhas em nosso meio. Sabe, nós estaremos em contato com todos quando estivermos lá na Europa. Próximo domingo ainda estamos aqui e vamos fazer atos, vamos orar, vamos clamar ao Senhor aqui juntos, tanto domingo de manhã quanto domingo à noite, porque vamos levar algo para a Europa. Algo para a Europa. Estaremos num lugar onde a reforma explodiu. A região onde a reforma surge. Então vamos clamar ao Senhor. Algo o Senhor está fazendo. Isso não é uma viagem de turismo, isso não é uma viagem de lazer. Eu não estou dizendo que quando um missionário viaja, que vai para algum lugar, não possa fazer. Quando nós enviamos, você deve se lembrar, faz alguns anos, enviamos pastor Heitor, pastora Cristiane e a missionária Sandra, foram à Turquia, apoiaram missionários na Turquia, no mundo muçulmano, estiveram lá com eles. Um dos missionários, um pastor, quis levar pastor Heitor, pastora Cristiane e a missionária Sandra para estarem no lugar das 7 igrejas, que é na Turquia. Ásia Menor, quando você ouve a Ásia Menor, é essa região da Turquia. Então eles andaram por ali, fizeram turismo, eles estiveram ali em cada lugar, eles proclamavam, eles falavam palavras de autoridade e de poder, e eu sei que isso moveu os céus, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos no meu nome, no seu meio eu estarei, e tudo que 2 ou 3 em concordância pedirem ao meu Pai, ser-lhe-á concedido. E nós vamos estar à semelhança num local que muito tem a ver conosco, com a nossa origem. Vamos estar ali na Europa Ocidental, dirigindo nossas mãos para a Europa Oriental, clamando ao Senhor. E o interessante é que durante um período, a Alemanha se dividiu em 2, uma oriental e uma ocidental. Então, nós estaremos justamente no lugar nevrálgico, no lugar especial, na linha de divisão, onde essas divisões continuam, e vamos estar repreendendo o espírito de divisão de irmão contra irmão. O inimigo sabe, e existe algo que Deus abomina, é aquele que fomenta divisão entre irmãos, separação entre irmãos. Isso é abominável aos olhos do Senhor. Nós não podemos ter, deixe-me dizer uma coisa aqui, ninguém aqui é ou será privilegiado em relação ao outro. Todos nós temos o mesmo valor, fomos comprados pelo mesmo sangue, o sangue do nosso Senhor. De modo que nós temos o mesmo valor, não existe ninguém aqui que seja mais valorizado, menos valorizado, ninguém que seja repudiado, não há. Nós repreendemos o espírito de repúdio no nosso meio. Há de se repreender essas coisas. O apóstolo Paulo, numa igreja tão maravilhosa quanto a igreja de Corinto, estavam vivenciando o quê? Divisão. Repúdio, separação. Havia pecado na igreja? E Paulo diz, é interessante que havia repúdio, havia preconceito, havia divisão na igreja.
Mas do pecado, Paulo disse, ninguém está repreendendo o pecado. Quando nós temos trevas em nós, saiba que as maiores trevas que existem nesta terra não está no mundo, está no nosso meio. Pois Jesus disse, se a luz que há em ti forem trevas, que grandes trevas serão. Que grandes trevas serão. Eu creio que isso deveria nos dar um temor. Como iremos afastar essas nuvens carregadas de tempestade que estão se aproximando de nossas vidas? Porque estão se aproximando de nossas vidas. Há de se orar e de se orar muito. Porque quanto mais oramos, mais os ventos do Espírito levarão essas nuvens. Mais essas nuvens negras e carregadas de uma gigantesca tempestade que poderia vir sobre nós, serão levadas para longe de nós, se nós orarmos. E para que oremos, precisamos de uma coisa, de nos reunir e nos unir em concordância. Quando nós estamos falando de estarmos orando nas primícias, a cada mês, nós estamos conclamando a igreja. Você não vai morrer, você não vai ficar doente por se levantar 2 horas antes, ou 3 horas antes, depende da hora que você se levanta. E gastar um tempo para orarmos 1 hora, juntos como igreja. Muitas vezes, eu não preciso estar falando, eu não preciso estar tomando a frente, eu preciso estar junto. Só estar junto e concordando. Eu louvo a Deus, porque nós tivemos até mesmo mais de 18 acessos. Isso para uma igreja do tamanho da nossa, na madrugada, de 5 horas da manhã, 6 horas da manhã, é expressivo. Mas eu gostaria que nós tivéssemos 100 acessos. 100 pessoas reunidas. Toda a igreja. Saiba do seguinte, o segredo não é outro, é a oração. Nós não podemos estar divididos. Nós temos que estar unidos. Nós precisamos desse espírito, dessa unidade, de sermos um só em Cristo Jesus. E nós manifestamos uma unidade quando nós nos unimos ao redor de algo ou de alguém. Este alguém não é outro senão o Senhor Jesus Cristo. Este algo não é outro senão o Evangelho do Senhor. E nós devemos estar assim, orando, orando e orando mais. Você que nos assiste pela live, que também irá participar conosco, de uma forma remota, da ceia do Senhor. Você pode se unir a nós em oração. Se unir a nós em oração. Sabe, amanhã será o 7º dia de oração. Eu espero que todos possam, pelo WhatsApp, nos avisos da igreja, há o link para entrar na sala de oração. Há um aposento secreto nos esperando, aonde o Pai está nos esperando, aleluia. Entre neste aposento, entre junto com o seu irmão. Isso não quer dizer que no aposento secreto nós temos que viver a solidão. Nós podemos estar
como uma só pessoa, em unidade, em comunhão. Há um desatar sobrenatural para o nosso ministério que acontecerá a partir do dia 7, amanhã. Estamos com hora marcada para um desatar sobrenatural do Senhor no nosso ministério, na nossa vida, no nosso viver. A partir de amanhã nós estaremos fazendo muitas coisas. Hoje pela manhã nós dissemos da dinâmica da oração, que começa pedindo, que dá continuidade buscando, e então batendo, ou como nós dissemos pela manhã, que a melhor tradução é chamando, porque numa tenda você ou bate as mãos, ou chama com a voz. Então você está chamando, do ser aberto você está entrando, e depois de entrar você vai caminhar a toda uma jornada depois de uma petição. E nós vamos entrar nesse processo e muitas coisas que temos que fazer vão começar a ser feitas a partir de amanhã. A Deus seja glória por isso. A Deus seja glória. Então nós estamos aqui vivenciando um momento muito especial, em que Deus vai desatar uma bênção. Cuidado, porque você sofre o risco sério de ser grandemente abençoado. É um risco seríssimo. Vocês sabem que eu tive um sonho que creio que foi da parte do Senhor, que a nossa igreja estava num lugar maior do que esse, num lugar mais amplo do que esse. Havia detalhes nesse lugar, mas eu via o povo inteiro ministrando, o povo inteiro ministrando. Ora profetizavam, ora impunham as mãos e curavam as pessoas, ora levantavam suas mãos e expulsavam demônios pela autoridade do nome de Jesus Cristo, nome esse que está acima de todo nome. De modo que a igreja inteira será usada. Isso não é trabalho de um homem, isso é trabalho de um ministério. Deus está nos chamando para sermos um corpo vivo. Coisas Deus tem colocado em nosso coração. Princípios de honra. A Bíblia diz, a quem honra, honra. Aquele que é digno de honra deve ser honrado. E quando nós não honramos os que são dignos de honra, nós acabamos equivocadamente honrando os que não são dignos de honra. Então, a quem honra, honra. Deus tem colocado algumas coisas no nosso coração. Abençoarmos e darmos graças a Deus. Nós somos cristãos. Como cristãos, temos uma formação judaica cristã. O povo de Israel é um povo pelo qual nós temos que dar graças pela nossa vida espiritual. Damos graças a todo filho de Abraão. E note que os descendentes de Abraão não são apenas os judeus. Os árabes são descendentes de Abraão, eles vêm de Ismael. Nós devemos amar o judeu, devemos amar o árabe, devemos amar todos, porque em Cristo Jesus, em Deus, não há judeu, não há gentio. E nós devemos ter esse espírito. Mas devemos compreender que foi dito a respeito do povo de Israel, se assim cremos, como está nas Escrituras, aqueles que te abençoarem, eu abençoarei. Então Deus colocou em nosso coração algumas coisas que nós como igreja, como uma pequena igreja que somos, devemos fazer. Nós vamos estar preparando uma homenagem, uma placa
que iremos entregar aqui perto. As autoridades que dirigem a ARI, essa sinagoga aqui perto, dizendo, entre outras coisas, que nós damos graças a Deus pela vida de vocês. Nós damos graças a Deus pela vida de vocês e aqui nos comprometemos de sermos bênção na vida de vocês. Sermos bênção. Então louvamos a Deus por aqueles que Paulo disse, a eles foi dado guardarem os oráculos de Deus. Louvamos a Deus por isso. Não somos judaizantes, não estamos querendo viver como judeus, somos gentios. Seguiremos gentios, mas somos em Cristo Jesus um só corpo. E Jesus Cristo era judeu. Então nós vamos abençoar no espírito do que a Bíblia nos diz. Os que te abençoarem serão abençoados. E isso irá desatar no mundo espiritual uma bênção para toda a nossa igreja. Não só isto. Honrar aos que são dignos de honra. Nós estamos perto aqui da Igreja Presbiteriana de Botafogo. Se não uma das primeiras, a primeira igreja nesse bairro de Botafogo, primeira igreja evangélica. Temos que dar graças a Deus pela vida deles. Eles são pioneiros, eles abriram. Hoje estamos aqui porque eles um dia estiveram. E nós vamos fazer algum tipo de homenagem e procurar o reverendo lá e entregar à igreja, dizendo, somos teus irmãos. Como você acha que Deus vai olhar essa nossa atitude? Deus vai nos abençoar. Como eu disse, nós não somos concorrentes. Nós somos cooperadores uns dos outros. Vamos viver um evangelho verdadeiro. Vamos viver um evangelho em toda a sua integridade. Vamos viver um evangelho em toda a sua plenitude. Vivamos o evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos orando a Deus. Estamos crendo que nós devemos fazer atos e atos proféticos. Se Deus assim nos permitir, no ano de 2023, teremos uma caravana indo a Israel. No ano 2023, se Deus nos permitir, porque a Deus pertence o futuro. Nós simplesmente podemos dizer, se essa for a vontade do Senhor. E eu creio que Deus estará abençoando a tua vida de tal maneira que muitos dos que hoje me ouvem estarão indo nessa caravana. E vale a pena. Mas nós iremos lá fazer vários atos de fé. Se não podemos fazer aqui e faremos aqui todos os atos que temos que fazer. Nós faremos. Não estamos mistificando as coisas. Estamos tomando uma atitude de fé. E Deus certamente abençoará a todos nós. Então vá se preparando. Vá se preparando que nós vamos fazer coisas extraordinárias. Eu estive nessa viagem com o pastor Hugo Weiss e estava dizendo, Hugo, eu estou com vontade de fazer um intercâmbio de novo, como nós fizemos há muitos anos aqui com a tua igreja. Agora, muitos dos que eram jovens e quase adolescentes já são adultos. Que interessante voltarem depois de tantos anos e estarmos reunidos aqui com novos jovens. E como estivemos lá nas casas, agora também distribuídos nas casas, e eu vou dizer uma coisa, será algo maravilhoso, será algo extraordinário. Estamos sonhando, vamos sonhar. Nós somos um corpo, o corpo de Cristo, e do corpo de Cristo, do que eu espero que esse corpo manifeste? Milagres. Quando Cristo caminhou fisicamente,
quando Ele em carne veio e se entregou, foi crucificado, sendo fiel e fiel até a morte e morte de cruz, o corpo de Cristo fez milagres, multiplicou pães, transformou água em vinho, ressuscitou mortos, libertou cativos, sarou vidas. E nós experimentaremos essa realidade a partir do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo, e vamos crer e precisamos da plenitude do Espírito Santo em nossas vidas. Está se desatando algo extraordinário.